Ó aqui, Luiz Arthur Nogueira. Lira foi, pediu, Alexandre atendeu do jeito típico dele, né? No sigilo. Amandinha, não importa se anonimato ou não, mas é um sujeito por detrás. Foi condenada não na conduta, mas no indivíduo. O ex foi punido através de providências não previstas na legislação. Alexandre de Moraes acima da lei. O Toffoli e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o mantém acima da lei. O Barroso intimida o Brasil com essa questão de querer saber o que andam dizendo por aí do Supremo. A morte do Clezão mostra que o brasileiro comum e bosta é a mesma coisa para os ministros do STF. O Mauro Cid preso, Juscelino Filho solto, Gabinete da Ousadia todo mundo solto, teve o fim da coisa julgada em matéria tributária pelo STF e tem mais ainda. O que se sabe é que o ex-assessor, né, especial do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, sob acusação de ter viajado para os Estados Unidos em dezembro de 2022... E a agência norte-americana diz que ele não fez essa viagem, mas ele continua preso. E segundo a apuração da revista Oeste, o diretor do presídio, o nome dele é Edivaldo Willis de Carvalho, é filiado ao PT. Ele se filiou ao partido do presidente Lula em 2001 e sua ficha consta como regularizada, ou seja, ele permanece vinculado. E aí, quem vai querer investir nessa maravilha de país, Luiz Arthur Nogueira? É difícil, Pavinato. Você fez um bom compilado, acho que já não dá nem mais para chamar de insegurança jurídica. Na verdade, não há justiça no Brasil, né? Pavinato, eu tenho o privilégio de viajar ao Brasil fazendo palestras, eu converso muito com empresários. Sabe aquela conversinha ao pé do ouvido? Sei. O que é ao pé do ouvido? Que não dá para falar publicamente. 100%, é o que a Janja faz com o Lula. 100% dos empresários dizem estar com medo do Supremo Tribunal Federal. Em particular do ministro Alexandre de Moraes, que dentro do Supremo é disparado quem mais toma decisões monocráticas. Ele decide, ele sequer consulta o colegiado. Então realmente é tudo da cabeça dele. Isso está assustando os investidores, está assustando os empresários e cada vez fica mais difícil para nós brasileiros explicarmos para os estrangeiros o que está acontecendo aqui dentro. E aí quando você não consegue explicar o que acontece dentro de um país, a decisão natural do estrangeiro é não colocar dinheiro nesse país. Isso afeta a economia e, portanto, só vai afundando o Brasil. Na verdade, você consegue explicar. Você fala, ó, tem a lei, mas a lei não se aplica. Tem a lei, mas se você não frequentar a LIDE, não for para o congresso, no Brazilian Congress de Londres, que todo mundo fala português e só tem brasileiro que viajou para o congresso, pode ser que a lei não se aplique a você, porque o Brasil virou isso. Porque esses congressos, não existe coisa mais cabeluda. Ô Bruno Musa, você tem uma empresa, você está em litígio com outra empresa. A empresa que você está em litígio, ela patrocina um congresso de Londres, de Nova York, de Addis Abeba, do Quinto dos Infernos, que vai levar metade do STF para palestrar. Aí você ajuda a financiar aquilo. Você tem esperança de ganhar causas? Tem esperança de ver a lei aplicada? É zero, né? Como é que você explica isso para o mercado? Talvez em Addis Abeba, que você citou, seja melhor a condição jurídica lá na Etiópia. Mas, de qualquer maneira, quando você citou dos empresários, mesmo aqueles... Na Abissínia. Mesmo aqueles que não se posicionam publicamente, também tem medo. Porque uma decisão monocrática pode retroagir, como eu falei aqui, em impostos que, de repente, já estavam transitados em julgados e que uma empresa tem que pagar bilhões em impostos lá de trás e você simplesmente não provisionou isso no teu caixa. Você quebra a empresa. Então, isso é uma bizarrice. Você mencionou também, eu tive a oportunidade, para quem já me acompanha há um tempo, eu fui para Cuba, Venezuela, fazer o documentário com a Brasil Paralelo, com a Argentina, eu estive com o Milei no primeiro e segundo turno, e eu tenho uma relação muito direta com a Espanha, que minha mãe nasceu lá, e eu escrevo eventualmente para alguns jornais de lá, enfim, mantenho uma relação muito próxima com o país na parte política e econômica, eu acompanho que
esse discurso que a gente vê, quando eu menciono para empresários, por mais que outros países estejam também caminhando, a Espanha está brigando ali também, flertando com coisas parecidas com o Brasil, com o governo de extrema esquerda, do Pedro Sánchez, mas quando eu conto o que acontece aqui, eles falam, não, mas pera lá, isso não chegou até aqui. Eu lembro um cara que estava cotado e a gente foi almoçar no sábado, pré-eleição, segundo turno, lá em Buenos Aires, um cara que estava cotado para ministro da Educação, acabou não indo para o novo governo do Milei. Quando eu contei para ele, ele falou, mas nós estamos a poucos quilômetros de distância, como é que isso não chega aqui? Sim. Uma pessoa completamente instruída, uma pessoa que estava cotada para ser ministro do governo Milei, as coisas não chegam na magnitude que o Brasil está. Lá nos Estados Unidos também chegou agora por causa do Musk. Porque também as pessoas não sabiam. Pois Me é, comunicava com mas muitas a Argentina pessoas lá não nos estava Estados aqui, Unidos. né? E muitas pessoas até falavam assim, se as Juliana, você está ditaduras exagerando. são levadas a cabo... Sim. A internet, se as a ditaduras democracia. são levadas a cabo, a democracia vem via Starlink. Mas olha só que Exatamente. engraçado, só para eu finalizar, para eu não me estender muito aqui. Quando a gente vê esse monte de notícia, você percebe que, para alguns, isso não existe. Por exemplo, os irmãos batistas não receberam agora uma nova mudança de lei, uma Os medida irmãos provisória. Wesley. Os irmãos Wesley Safadão. Uma medida provisória que eles compraram, parece uma empresa de energia, e essa empresa estava endividada, e o governo mudou, editou uma medida provisória, repassando os custos dessa dívida para os consumidores. Sim. Aqueles pobres que o Lula adora defender. Repassa para o consumidor agora, para os irmãos batistas ganharem mais licitação, Sim. ou comprarem energia da Venezuela e revender a 6 vezes o preço aqui no Brasil. Quem mais? Odebrecht muda de nome para Novo Honor e ganha licitação. Tá tudo aí. O esquema tá na cara de novo. Isso é um tapa na nossa cara. Agora nós temos que medir determinadas palavras, senão a nossa rede social cai. Saudade da época que, quando se falava em Batista no noticiário, era o Amado Batista. Como vocês podem ver, me desculpem os carecas, mas a falta de cabelo não está muito em moda no Brasil, não.